Continuando então aqui, página 24. Um momento que diz assim, queria destacar para vocês, página 24. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer. De certo ponto em diante, chegou a ser deliciosa. A vida estrebuchava-me no peito com os ímpetos de vaga marinha. Esvaía-se-me e a consciência. Eu descia a imobilidade física e moral, e o corpo fazia-se planta e pedra e lodo e coisa nenhuma. Olha só que coisa bacana, né? Veja que Machado, ele é poético na sua escritura, né? Sua escritura. Lembre-se, Machado não escreve nada diretamente. Ele, a cada linha, a cada parágrafo, ele nos faz pensar, tá certo? Essa é a grande diferença de Machado, né, de alguns outros escritores, que nos dão coisas prontas. Machado não vai nos dar coisas prontas. Por isso que diz, Machado é difícil. Machado nos faz pensar, tá certo? Ele não é difícil, ele é instigante, né? Ele não nos dá a coisa desenhada. Desenhe você, participe você da minha leitura, participe da construção do meu texto. Então ele está a todo momento te convidando a você participar também dessa construção da sua obra. Né? E veja-se aqui, mais uma vez, ele falando sobre o homem. Né? Eu descia a imobilidade física e moral, e o corpo fazia-se-me planta e pedra e lodo e coisa nenhuma. Então era assim que ele via o ser humano, né? Voltando ao nada, voltando a nada. Então para quê, né? Para que tanta vaidade, né? Se no final da vida nós voltaremos a ser nada, a ser pó, a ser lodo, a ser... Por quê, né? Por que então tanta vaidade? Por que vivemos somos tão vaidosos, queremos ter tantas coisas, queremos somar riquezas? Por quê? É uma pergunta que está ali nos livros de Machado, né? Mas vamos lá. Morri de uma pneumonia, mas se disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa, a vaidade aí, né? Foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil. A causa da minha morte é possível que o leitor me não creia, e todavia é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso, julgue-o por si mesmo. Aí, no livro, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele vai falar como é que ele adquiriu essa pneumonia. Estava fazendo a invenção dele, que era um emplasto, né, contra a tuberculose e tal, que matava muita gente. E ele diz que ele morreu exatamente por conta dessa ideia. Foi a ideia grandiosa dele que o levou à morte, não foi a pneumonia. Certo? Ele não vai ficar por baixo, né? Afinal de contas, ele é Brás Cubas. Aí voltemos aqui às considerações de Machado, né? Machado é criação aqui do Álvaro Cardoso, né? Que vai nos ajudar a entender a obra. Vamos lá. De maneira diversa de Brás Cubas, quando eu morrer, né, de modo muito provável, com meus 69 anos, Machado, não diria que estes seriam rijos e muito menos prósperos. Como já disse, ando bem doente e o médico, ao me desenganar, deu-me um prazo de 5 ou 6 meses de vida, para que vá desta para melhor ou para pior, dependendo do ponto de vista. Quanto à prosperidade, ela será muito relativa. Então, ele diz que não era próspero em termos de dinheiro, mas a prosperidade é muito relativa. É claro que aqui já está a opinião do Álvaro Cardoso, né? Por que Álvaro Cardoso gosta tanto de Machado? Ele vai dizer aqui para a gente, ó, quanto à prosperidade, ela será muito relativa. Morrerei remediado, sem fortuna, ao contrário de meu personagem, se não deixarei, ao contrário do meu personagem, né? Se não deixarei dinheiro aos herdeiros, deixarei, porém, o legado de meus escritos, o que não é coisa de pouca monta.
Então Machado deixou para nós o quê? Qual a herança, a grande herança que Machado nos deixa? Os seus escritos, que não é de pouca monta. Também diferente do Solteirão Brás Cubas, que era refratário ao casamento, fui muito bem casado, Carolina. Né? Então, outra comparação que ele faz, né? Brás Cubas era um solteirão, eu morrerei, eu fui muito bem casado com Carolina. Tá bom? E ele é um exemplo, né? É um exemplo para a gente, a sua vida com a sua família e tudo mais, por tudo aquilo que eu já conversei com vocês. E quando morrer, quase com certeza serei acompanhado até o cemitério, não por apenas 11 pessoas como ele, mas por um grande número de amigos, alguns parentes e admiradores. Já falei isso com vocês. Segundo minhas determinações, enterrar-me-ão no jazigo perpétuo, 1359, no cemitério São João Batista, onde já repousa Carolina. E assim vai. Deixa eu ver mais outra. Algo que eu quero destacar aqui ainda nesse capítulo. Página 26. Mas ainda Brás Cubas procurou, de forma extravagante, inculpar um emplasto, seu grande invento, né, como responsável pela sua morte, como disse nos capítulos 2 e 5 de suas memórias. Aí está lá, eu destaquei aqui. Com efeito, um dia de manhã, estando... ele vai contar aqui como foi que ele pegou, né, a pneumonia. Depois leiam, é bem interessante. Tá, tudo isso aqui é para ele dizer, né, sempre se destacando que ele teve uma grande ideia, como eu já falei várias vezes aqui, né? Ele, Brás Cubas, vaidoso como era, não ia morrer por conta de uma pneumonia, ele morreu por conta da sua grande invenção. Tá? Eu acho que era isso que eu queria destacar, né? Mais alguma coisa. Então é bacana, essa comparação é importante, né? Então estudem bem essa comparação entre Brás Cubas e Machado, que é muito interessante a comparação que é feita. É bom de ser cobrado isso aí. Então, vamos em frente, vamos em frente. Tá. Aí voltamos lá na página 31, né? Já com o Machado do Álvaro Cardoso, que ele diz lá, queria só meu corpo repousasse em paz, assim, Machado de Assis, né? Do lado de minha querida Carolina, nós já vimos isso. Quanto a essas minhas memórias, memórias quase póstumas, né? O leitor verá que eu, apesar de pobre, de saúde frágil e ainda por cima, apesar de ser mulato, nascido numa sociedade escravocrata, conseguir dar rumo à vida. O grande exemplo de Machado que Álvaro nos traz, né? Álvaro Cardoso nos traz. Fui sempre um funcionário exemplar e um dedicado esposo para Carolina. E como legado deixarei para a posteridade romances, contos, crônicas, poesias e peças de teatro que os leitores não se cansarão de louvar. É o que nós estamos fazendo, eu estou fazendo aqui, Álvaro Cardoso faz também, porque nós gostamos muito de Machado, né? Já Brás Cubas, apesar de rico, saudável e branco, dissipou a existência no sempre doce fernientes, quer dizer, no sempre bem viver, né? Um bom vivan, era um bom vivan o Brás Cubas. Agora, em Brás Cubas, vem aí aquelas letrinhas, ele nos traz também uma grande lição. Eu vou falar no próximo, porque o nosso tempinho está acabando.